Bem, pessoal, então vamos iniciar aí com a correção, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para tirar a dúvida. Pronto. A dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me perguntar. Então é o seguinte, nessa primeira questão, o que é que vocês tinham que fazer? Ele fala aí que tem essa numeração 1, 2 e 3 e é pedido a vocês para completar com ligação simples, dupla ou tripla ligação, tá certo? Vamos lá, como é que você vai identificar se isso aí é uma ligação simples, é uma ligação dupla, é uma ligação tripla? Como é que você vai saber? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? O que é que eu tinha conversado? Diz, ó, o carbono ele é tetraédrico. Significa dizer que ele tem quantas ligações? 4. Então, se eu pego esse primeiro carbono que vocês estão vendo aí, que eu circulei de vermelho, e ele tem 2 hidrogênios, quantas ligações está faltando nesse carbono para ele ficar com 4? Travou, eu não entendi, desculpa. 2 ligações. Então, aqui, 2 tracinhos. Significa dizer que a ligação é do tipo dupla. Tá? Aí você observa o carbono que está entre o número 1 e o número 2. Ele tem uma ligação dupla, que eu acabei de colocar. Abaixo tem um nitrogênio com uma ligação. Então, são 3. Para completar, faltam quantas ligações? Uma ligação, que a gente chama de ligação simples. Depois tem o número 3. Nesse carbono que está entre o 2 e o 3, eu tenho uma ligação simples, que eu acabei de colocar, e tem um hidrogênio para baixo, formando assim 2 ligações. Faltam quantas? Faltam quantas? Duas. Duas, Ô, professor. professor, Exatamente. 2 ligações, que eu vou chamar de ligação dupla. Sendo assim, a minha professor, resposta é dupla, simples dupla, alternativa letra B. Alguém me chamou? foi eu, Liette. Fala, Lietson. Para contar as ligações, por exemplo, aí né, na terceira, na terceira coisinha aí, que tá o C ligado com o Hzinho. Certo. Montar a ligação da esquerda não, né? Só da direita para frente. Não, da esquerda também. Ele tem aqui, ó, vou circular de preto. Uma. Aí tem o do hidrogênio. 2. Para 4. Faltam 2. Deu para Aí o entender? último conta com essas duas que não Isso. tá, Aí que tá o. faltando, né? Isso. Exatamente, Edson. O último conta essas 2 ligações mais os 2 hidrogênios, que dá 4. Entendi. Entendeu? Professor, Alguém quer fazer mais? Oi. o senhor teria como explicar só mais uma vez essa questão? Tem seja. Deixa eu só colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar novamente. Ó. Ele tem H2C, espaço C, NH2, espaço CH, espaço CH2. Tá? Agora veja só, vamos começar da direita para a esquerda. Nesse carbono aqui, que eu estou circulando de vermelho, quantos hidrogênios ele tem, Gil? Um.
Tem certeza, Giovana? 2. Isso. Se ele tem 2, quantos hidrogênios, quantas ligações faltam para ele completar? 2. Falta quantas? 2. Pronto, 2. Aí agora, esse carbono que eu estou circulando, ele tem quantas ligações? 3. Pronto. Para 4 falta quantas? 1. Pronto, uma. Esse carbono que eu circulei agora, ele tem quantas ligações? 2. 2. Para 4 faltam quantas? 2. Pronto, completei aí. É porque saiu do lugar. Ah, professor, eu entendi agora. Obrigada. Entendeu? Ele teria 2. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Segunda questão. Ele tem essa figurinha e ele quer saber. Vou aumentar aqui, pronto. A partir dessa figurinha, ele quer que você classifique carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Certo? Esse primeiro carbono aqui, ele é o quê? Primário. Primário. Por que primário? Porque só tem uma Porque tá ligação. ligado só com carbono. E isso está ligado apenas com um carbono. Giovanni, cuidado quando você fala que só tem uma ligação. Uma ligação é diferente de estar ligado a um carbono, porque ele pode ter dupla, ele pode ter tripla e está ligado apenas a um carbono, tá certo? Ah, Então ele é primário porque ele está ligado a um só carbono. Esse 2, Quaternário. ele é o quê? É porque a ligação, o microfone de vocês às vezes estão dando uma falhazinha. quaternário. Ele é Quaternário, por quaternário. quê? Tá ligado a 4 carbonos. Exatamente, Thaleson, está ligado a 4 carbonos, tá? Então ele vai ser Q de quaternário. Esse de cima, esse terceiro é o quê? Secundário. Por que é secundário? Porque tá ligado a 2 carbonos. Exatamente, ligado a 2 carbonos. E esse quarto, ele é o quê? Terciário. Porque está ligado a 3 carbonos. 3 carbonos. E isso vocês observaram que é independente se é ligação simples, dupla ou tripla. Então a ordem dá primário, secundário, aliás, primário, quaternário, secundário, terciário. Então, primário, quaternário, secundário, terciário, alternativa, letra B. Né? Deu aqui, primário, quaternário, secundário e terciário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu errei, só foi falta de atenção mesmo. Mas deu para entender direitinho, né? Sim, deu sim. Beleza. Ana está tirando as dúvidas todas que tinha. Sim, tudo. Beleza, maravilha. Essa agora, eu quero que vocês contem quantos primários, quantos secundários, quantos terciários e quantos quaternários. Vamos começar com o primário. Quantos primários eu teria? Veja quais são os que eu vou circular de azul. Ó. Primário só tem uma ligação. Aliás, desculpe, para não falar errado. Só está ligado a um carbono. Esse também é primário, ligado a um carbono. Primário, primário, primário. Se você contar, primário vai ser igual a 5. A única alternativa que já começa dizendo que são 5 primários é a alternativa letra A e você já tem a resposta. Aí você pode dizer, professor, e se eu quiser saber os secundários? Então, os secundários eu vou circular de vermelho. Ele vai ter 1, 2, 3. Seria secundário 3. Quaternário. Quaternário eu vou circular de preto.
seria quaternário 1. E terciário, vou de preto também. Esse segundo que eu estou dizendo, de preto também vai ser 1. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Professor, Fala. em questão que eu falei com o senhor no privado, que era sobre, eu acho que era a estrutura, falando sobre aromática, se é linear e tal. Aí eu Sim. fiz até uma maquetezinha perguntando se era aromática. Aí eu vim perguntar a dúvida mesmo, se é aromática ou não. Tá, aromática só vai ser aromática. A gente vai ver isso hoje, daqui a pouquinho, no conteúdo que nós vamos ver. Ele só é classificado como aromático se você tiver esse, essa figurinha chamado de anel benzênico ou ainda a mesma figurinha, só que em vez da bolinha do meio, ele tem aqui 3 ligações duplas internas. Se for um ou outro, aí sim você caracteriza como aromático. Esse é chamado de benzeno, né? O anel benzênico. Então a substância é benzeno, ok? Então, no caso dessa estrutura, não é aromática, é Não, não, não. linear? Não, linear. Ah, entendi. No caso linear vai ser, não, vai ser aberta, aberta. Porque você tem aberta, fechada, mista e aromática. Mas a gente vai ver essa classificação hoje. Pode seguir? Professor, Fala. eu não soube como responder essa 3 aí. Mas deu para entender como eu fiz agora? Classificação? Sim, a classificação sim, mas tipo, o que... Ah, entendi agora. É porque não tem outra classificação, não. Para É, agora, o que você ela precisava queria fazer era só saber isso. quantos tinham, né? Isso. Quantos Queria tinham? saber quantos tinham. Ah, entendi. Isso. Aqui eu quero saber quantos primários são. Mas para saber os primários, eu tenho que pegar essa estrutura e expandir. Então ficaria aí CH3, C. Esse CH2 de CH3, 2, significa que é um CH3 para baixo e um CH3 para cima. E aí depois CH2, CH3. Eu expandi a estrutura que estava condensada. Aí eu pergunto, mediante essa estrutura, quantos carbonos primários eu tenho? 4. Vamos lá? 1, 3. 2, 3, 4. Está certíssima. 4 carbonos primários. Dúvidas? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, poderia explicar de novo, por favor? Pelo que sim? Vamos lá. Olha, Ana, quando você for falar comigo, você fala devagar. Se você começar a falar rápido, eu não entendo nada, viu? Porque tem uma aluna minha, não sei se você chegou a conhecer, terceiro ano do ano passado, que ela até foi para aquele projeto que tinha para ir para outro país, e às vezes ela começava a falar, ela é brasileira, mas ela fala, a meu ver, humildemente, né? Ela fala bem o espanhol, só que
Ela às vezes começava a falar, falava muito rápido, aí não dava para entender de jeito nenhum. A professor nem comenta sobre esse projeto Giramundo. Eu me É o esforcei tanto para mim, Giramundo. eu me esforcei tanto para mim tentar passar e ai, aí teve o desastre da pandemia. Aí tu nem foi. Não, que não teve. Eita, Eu acho, Alisson, relaxa que não foi só tu, não. eu acho muito massa o projeto. Muito. Deveria ser, na verdade, expandido. Em vez de diminuir, deveriam expandir. Claro, quando passar mais isso, e aí até mesmo para a universidade, né? Porque é um projeto muito legal, o aprendizado poxa, é muito bom. Sim, como eu estava falando lá, vê só, Ana, eu vou colocar a estrutura aqui, H3C, aí tem assim, ó, deixa eu consertar aqui. C, aí tem CH3, CH2, CH3. O que é que acontece? Isso aqui está condensado, ó. Tá vendo que tem CH3 Esse CH3 significa que esse carbono que está aqui, ó, tá? Ele tem um CH3 desse para cima e um CH3 desse para baixo. É como se você tivesse aí uma estrutura, alguns encaixes, e você quisesse organizar de forma melhor. Aí é como se você desencaixasse e colocasse da melhor forma visível possível. Ficaria assim, ó. H3C, aí um CH3 desse vinha para cima e o outro CH3 vinha para baixo. Aí continua, né? CH2, CH3. Entendeu até aí, Ana? Ana, Oi? tu entendeu? Sim, agora sim. Sim. Me fala só teu sobrenome. Parejo. Parejo, né? Sim, Porque aí o J tem som de R, não é isso? sim, Certo. Então, o que é que acontece? Aí, a partir daqui que você desmonta a estrutura, reorganiza a estrutura, você tem que circular, você tem que contar os primários. O que são primários? Carbono que está ligado a apenas um carbono. Quais são? Ó, vou circular. 2, 3, 4. Então você tem 2, 3, 4 carbonos. São 4 carbonos do tipo primário. Deu para entender agora? sim. Pronto, ok. Então, com esse aí, essas outras questões que nós temos, quinta, sexta, até a 10ª, eu vou corrigir sim com vocês, mas vou corrigir no final da aula de hoje, quando eu terminar a outra apresentação, ou no máximo na aula que vem, quando eu for corrigir o outro exercício que eu vou passar hoje. Aí eu corrijo esse e o outro também, tá bom? Porque fala de classificação de cadeias. Mas aí eu acabei me atrapalhando na hora de colocar as questões para vocês e misturei os assuntos, tá? Mas não tem problema não, ninguém vai ter prejuízo. Então a gente vai dar uma pausa nesse e vamos para nossas cadeias carbônicas. O novo assunto, a continuação do assunto que nós vamos ver. Então vamos lá, pessoal. A gente já viu, só uma curiosidade, né? Nós vimos que esses elementos aí são os elementos principais da química orgânica, né? Nós já vimos isso. Aqui nós temos, deixa eu só colocar, aqui nós temos o carbono,
Esse aqui é o hidrogênio. Aí aqui o oxigênio. E aqui o nitrogênio. Tá bom? Então, esses são os 4 elementos. Eles são chamados de organógenos. Por que organógenos? Porque são os elementos presentes constantemente nos compostos orgânicos. Por isso que são chamados organógenos. E o principal deles, você já sabe, né? É o carbono. Outra coisa que também nós já sabemos, que o carbono ele é tetravalente. O que significa tetravalente? Significa dizer que ele tem 4 ligações, que é o que nós já vimos e que já fizemos exercício, inclusive corrigimos. Agora, tem algumas coisas que eu não mostrei para vocês, eu não comentei com vocês, tá? Primeiro, cada estrutura dessa apresenta um tipo de geometria molecular. Geometria molecular não. Geometria da estrutura de elétrons, das ligações. Certo? Essa estrutura não é no plano. Vocês estão vendo no celular, vocês estão vendo no computador, ou escrevem no papel, no plano. É diferente se ele fosse escrito no espaço. Certo? Diferença se ele fosse escrito no espaço. Porque é como se isso aqui tivesse, fosse parecido com um hexágono, certo? Só que isso aqui, por ter uma estrutura, é como se ele tivesse mais ou menos assim. É porque não dá para fazer, eu não sei desenhar esse tipo de coisa de jeito nenhum. É Eu como me se lembro, fosse um professor, sobre esse balãozinho. assunto. Oi? Se não me engano, não era classificado como piramidal, alguma coisa assim. Era? Não, é tetraédrico mesmo. Piramidal é uma estrutura na forma de pirâmide. Ah, não, mas, enfim. Na verdade, a piramidal, ele tem uma estrutura mais ou menos assim, como se fosse uma pirâmide mesmo. Tá entendendo? É ruim de escrever, ainda mais assim com esse lápisinho que eu uso, é meio chatinho. Mas esse que você está falando é piramidal. Nesse caso aqui, não, é tetraédrico. O tipo de estrutura, né, de geometria é tetraédrico. Então, toda vez que eu pedir para classificar esse tipo, só ligações simples, o tipo de geometria dele é tetraédrico. Desse segundo, o tipo é trigonal. Trigonal, triangular ou pirâmide trigonal. Certo? Também é chamado de Professor, como é pirâmide o ângulo que trigonal. está aparecendo de baixo aí, de 109 Vou falar graus também. e Vou falar, 28? Tainara, viu? É grau. Grau é 109 graus e 28 minutos. Eu vou explicar isso também. E Certo. esses outros dois, a estrutura é mais rígida devido a essa ligação dupla ou a ligação tripla. Então é por isso que a geometria é chamado de linear, porque é na forma de linha, certo? Por isso que é linear. Essa tetraédrica no espaço não é aqui, porque aqui se você observar no plano, você vai dizer, não, esse ângulo que tem aí de uma ligação alta são 90 graus, são 90 graus. Mas na verdade isso não é no plano, isso é no espaço. Então não dá 90 graus de jeito nenhum. Então no espaço, esse ângulo existente aqui, ele é de 109 graus e 28 minutos, que é a característica de uma estrutura do tipo tetraédrica, tá? Já esse ângulo que nós temos aqui, que é o mesmo daqui e que é o mesmo daqui, são 120 graus. Você sabe, 120 vezes 3 dá 360, que é justamente uma volta completa no círculo, tá certo? Então, cada ângulo desse que vocês conseguem observar aí tem 120 graus do trigonal. E o ângulo da linear, que é isso aqui, ó, que é metade de um círculo, né? Você sabe que é metade de um círculo,
ele vai ter 180 graus, tá? 180 graus. Alguma pergunta, pessoal? Tainara aqui ia perguntar? Não, pessoal? Pronto, vou apagar, tá? Uma outra informação. Pelas ligações, vocês conseguem observar que nós temos ligações de tipo simples. Vou escrever aqui, simples. Só uma. Dupla, quando vocês têm duas. E tripla. Quando vocês têm três. Essas ligações sempre vai ter uma ligação que é mais forte e as outras são mais frágeis. A ligação mais forte, ela é chamada de sigma, que tem esse símbolozinho aqui, tá? E a ligação mais fraca ou Pessoal, como frágil, assim oi, ligação mais forte? vou explicar. É chamado de pi. Professor, é o pi de matemática? Sim, é a letra grega pi, que na matemática representa 3,14. Representa a mesma coisa na química? Não. Não representa o 3,14, não. Tá? Pronto. Aí, quem foi? Foi Tainara que perguntou? Não, quem foi que perguntou? Fui Estava aqui, eu, mas... professor Pronto, Tainara. Tainara. Então, como assim ligação mais forte e ligação mais fraca? Você tem uma ligação que é constante. É uma ligação, digamos assim, que dá a estrutura básica, que dá o fortalecimento da estrutura. Esse tipo de ligação a gente chama de sigma. Quando é que a gente vai ter sigma? Quando a gente tem uma ligação simples. Então, vou escrever de vermelho. Aqui é sigma, aqui é sigma, aqui é sigma e aqui sigma. Deu para entender? Não. Toda Não. ligação simples é sigma. Toda ligação sigma, ela é mais forte do que a pi. Aí você pode perguntar, professor, e quando é que a gente tem uma ligação pi? Quando nós temos ligações duplas e tripla. Quando a gente tem uma ligação dupla, uma é a mais forte, sigma, e a outra é a mais frágil, pi. Por que mais frágil, professor? Porque numa reação química, sempre a pi quebra primeiro, sempre a pi rompe primeiro. Por isso que a pi é a mais frágil. Ficou mais claro agora? Para ficar mais fácil o entendimento. Toda ligação simples, ela é o quê? Obrigatoriamente sigma. Toda ligação dupla é o quê? É uma sigma e uma pi. Alguma dúvida nisso que eu falei? Não. Aí vem a Não. pergunta, professor, e quando eu tiver duas Pessoal, poderia duplas? repetir? Posso? Deixa eu só concluir, Leandro, que aí eu repito. Quando eu tiver duas duplas, Beleza. o que é que vai acontecer? De um lado eu tenho o quê? Hein, pessoal? Uma sigma e Na uma pi. primeira. Isso. E do outro lado eu vou ter o quê? Sigma e uma pi. Pronto, exatamente. Então vou ter duas sigmas e duas pi.
Por quê? Porque toda vez que eu tiver ligação simples, que é um tracinho, sigma. Toda vez que eu tiver ligação dupla, é uma sigma e uma pi. Entendeu, Liedson? Mais ou menos, professor. Mais ou Professor, menos. não entendi, não. Professor, Vamos lá. Oi. e se tiver uma tripla? Vou chegar na tripla, Gil. Porque a tripla é uma consequência. Mas aí eu vou chegar agora na tripla, certo? Ó, ligação. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ligação simples. Obrigatoriamente, ela sempre será sigma. Obrigatoriamente. Sempre. Toda ligação simples, ela é sigma. Alguma dúvida sobre isso? Não. Se eu tiver ligação dupla, o que é que acontece? Eu vou ter uma sigma e a outra será pi. Professor, e se por acaso eu botar a pi a de cima e a sigma de baixo? Tá errado? Tanto faz. A gente não tem definição para dizer, a de baixo sempre será sigma, a de cima sempre. Não, não existe isso não. Por que eu digo que a pi é mais frágil? Porque numa reação química sempre a pi quebra primeiro, depois quebra a sigma. Alguma dúvida nisso que eu falei? Não. Não. Esse não, quase que não saía. Ó. E quando eu tiver uma tripla, o que foi que eu disse a vocês? Quem é a mais forte? Pi. Quem é a mais forte? A sigma. Sigma, tá certo. Então aqui é uma sigma. Quantas sigmas eu vou ter? Só uma. Sempre em qualquer tipo de ligação, eu só vou ter uma sigma, obrigatoriamente. E as outras duas, professor, o que é que vão ser? Pi, pi e pi. Então, na ligação simples, sempre é sigma. Na ligação dupla, uma sigma e uma pi. Na ligação tripla, uma sigma e duas pi. Professor, não entendi essa tripla. Quantas tem na tripla? Quantas 3. ligações tem na tripla? Três. Quantas são sigma? Uma Obrigatoriamente. só. Isso, obrigatoriamente você só pode ter uma. E o restante que tiver é pi, sempre. É simples o entendimento. Em qualquer tipo de ligação, sempre só terá uma sigma. Sempre. E as demais, pi, vão ser as mais frágeis, que vão quebrando primeiro. Ok? Vamos colocar isso na prática para vocês entenderem. Eu tenho assim, CH3, CH dupla, CHC, CH3, CH3, C tripla, CH. Aí eu pergunto, quantas ligações sigmas e pi eu tenho nesse composto? Vamos começar pela pi.
Quantas ligações π eu tenho? Quatro. Eu acho Três. que 2. 3. Na ligação simples, tem alguma π? Não. Não. Na ligação dupla, tem alguma π? Tem uma. Tem. Tem uma. Tá aqui, ó. Π. Na ligação tripla, eu tenho alguma π? Duas. 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 Então, aqui eu tenho π. Então, tem uma, duas. Aí, quantas sigma? Então, são 3 ao todo. Quantas sigmas eu tenho? Aí é só contar a 7. quantidade de ligações. Aqui eu tenho 3, 7. né? Mais uma, 4. 7. Tem mais de 7, não? Então, no caso, vai ter que contar com os hidrogênios também. Exatamente. Vai ter que contar todos os hidrogênios. Todos. Porque todos os hidrogênios só tem uma ligação. E uma ligação é sigma. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Mais uma ligação, 4. Mais um hidrogênio, 5. Mais uma sigma, 6. Mais um hidrogênio, 7. Mais uma sigma, 8. 9, 10, 11. 11 mais 3 de cima, 14. 14 mais 3, 17. Aí tem essa de baixo, 18. E esse hidrogênio são 19 ligações do tipo sigma. E uma do tipo π. Alguém quer ter alguma dúvida? Não. Não, professor. Não? Beleza? Então, continuando. Voltando para cá. Isso nós já vimos, né? Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Vocês estão vendo aí que tem cores e estruturas geométricas diferentes para facilitar. Então, tudo que é laranja aí é primário. Por quê? Porque só está ligado a um carbono. Tudo que é azulzinho, secundário. Por quê? Só está ligado a 2. Tudo que é verdinho, no triângulo, terciário, porque está ligado a 3. E o quadrado, o quaternário, que está ligado a 4. Ficou mais claro assim? Ok? Vamos passar então. Agora, cadeias carbônicas, que é justamente o assunto que nós vamos ver. Cadeias carbônicas. De forma simplificada, de forma mais prática, mais rápida, mais direta. Certo? Então, as cadeias carbônicas, elas são divididas em 4. Aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. Aí a gente vai ver agora detalhadamente. As cadeias podem ser aberta ou fechada. Aberta, eu tenho estruturas que não formam figuras, certo? Tem 2 ou mais extremidades. E a fechada forma as figurinhas, que vocês estão vendo, né? Quadrado, hexágono, triângulo. As abertas podem receber esse nome de abertas, ou pode se chamar acíclica, que não possui ciclo, ou alifática. São esses 3 nomes que a ligação aberta pode ter. A cadeia aberta pode ter. Perguntas? Já a fechada forma figurinha, ó. Hexágono, quadrado, triângulo, formam figurinhas em que, se você lembrar do que a gente falou, cada pontinho desse representará um carbono. E se nesse carbono eu estou vendo 2 ligações, certo? Significa dizer que está faltando aí 2 hidrogênios.
Professor, Fala. aí essa de cima, ligação com as fechadas ou não? É separado os assuntos? Como é? Por exemplo, o carbono de cima tem ligação com essas aromáticas ou é separado os assuntos? Não, separado. Aromática é um tipo de cadeia fechada, só que específica. Entendeu? Beleza. Continuando. Então, primeira classificação, aberto ou fechado. Segunda, normal e ramificado. Qual a diferença? Na estrutura normal, ele só tem carbono, ó, primário, secundário, 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 primário. Nas cadeias normais, só tem primário e secundário. Na ramificada, tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Se tiver só um na estrutura terciário ou quaternário, já seria classificado como ramificada. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Vamos continuando. Homogênea e heterogênea. Qual a diferença? Homogênea, ó, só tem carbono entre carbono. Ó, carbono e carbono. Entre carbono, você só vai ver quem? Hidrogênio. Ou carbono e carbono. Quem é que você vai ver? Só nas estruturas você só tem um carbono. É diferente da heterogênea. A heterogênea tem, ó, um oxigênio entre carbono. Certo? O nitrogênio, o enxofre. E ainda teria o fósforo. Isso nada mais é do que uma forma de apresentar uma estrutura diferenciada chamada de heterogêneo. E esses elementos, quando aparecem, são conhecidos como heteroátomos. Alguma dúvida? Não. Saturada e insaturada. Qual a diferença? Simples também. Saturado, ó, todas as ligações são simples. Todas as ligações, cadê a benção? Todas as ligações são simples. Saturado. E quando houver dupla, insaturado. Aí você pode dizer, professor, e esse aqui vai ser insaturado também? Não. Esse aí, se só tivesse isso, não tivesse a dupla entre o primeiro e o segundo carbono, você não teria uma cadeia insaturada. Porque só vai ser insaturada se, por acaso, e somente se a dupla ou tripla ligação estiver entre carbonos. Perguntas? Como assim, professor? Tipo, uma ligação tripla entre dois carbonos. Assim, Leandro. Eu tenho, por exemplo, aqui. Ligação tripla entre dois carbonos. Ah, entendi. Ok? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver essas mesmas cadeias, só que mais detalhada, com maiores informações, certo? Então, qual foi que a gente viu? A gente viu aqui, ó. Quanto ao fechamento. O que danado é quanto ao fechamento? Ela vai ser aberta ou fechada. Quanto à disposição? Ela vai ser normal ou ramificada. Quanto à presença do heteroátomo? Ela vai ser o quê? Homogênea ou heterogênea?
E quanto ao tipo de ligação entre carbonos, quer dizer, vai ser saturado ou insaturado, ok? Aí, esse tipo aqui, que está mais detalhado, para a gente ver algumas características, quando for na próxima aula, eu mostro para vocês. Ok? Combinado? Combinado.